e amém. Os obreiros vão passar recolhendo seu envelope aí no seu lugar. Nós vamos, neste momento, ouvir a palavra de Deus, amém? Pastor Pedro Medeiros pregando a palavra do Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos felizes e alegres de estar aqui com os irmãos novamente, né? Mais uma vez aqui na Deja Jardim Laranjeiras. Isso muito alegra o nosso coração. Irmãos, mas que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. E abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué 24, lá no início da Bíblia, é o 6º livro da Bíblia, certo? Josué 24. Vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 28. Josué 24, do 1 até o 28. Aleluia. Bem, leamos. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até o Mar Vermelho. Clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus, jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes. Habitai nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais além do rio, e no Egito e servi ao Senhor. Porém,
Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós e todas essas gentes, até um morreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor por conta é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra, erigiu ali embaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mentais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Os irmãos podem se assentar, glorificando e adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, peço agora, após a leitura, só um momentinho, um pequeno parênteses, para eu falar um pouquinho aqui com os irmãos, fazer uns rápidos anúncios, né? Quem me não conhece, os irmãos me conhecem muito bem, mas sou lá, pastor auxiliar, lá na sede, na Deja, né? E lá na função, desde o ano passado, na função de coordenação geral de ensino da Deja. Eu quero, como estou, né, numa congregação da Deja, agradecer aos irmãos por todo o apoio, pastor Aldenor, pelo apoio, confiança naquilo que nós temos realizado ali na sede, especificamente a nossa escola bíblica anual, a EBA, ao painel pedagógico, né? Deus abençoe os irmãos, cada um desses trabalhos são importantes e dão muito trabalho, né? Esse ano nós também estamos ali à frente do nosso seminário, Ibadeja, temos alunos aqui do Ibadeja, e esse ano nós também conseguimos uma conquista que muito alegra o nosso coração. Era um sonho, e a gente finalmente viu esse sonho se tornando concreto, realizado. Esse ano nós lançamos o curso do Ibadeja online, né? O Ibadeja EAD, o curso de formação básica em teologia do Ibadeja EAD. Esse curso, ele tinha uma intenção, alcançar pessoas que não tinham como estar no curso presencial do Ibadeja, né? Nossas aulas lá são todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, e algumas quartas, e aí algumas pessoas não podiam estar por causa de escala de trabalho, porque trabalham muito distante, no centro do Rio, aí chegavam muito atrasado, não podia ir, ou então pessoas que realmente estão distantes, né? Pessoas de outros estados, pessoas de outras cidades, que gostam da Deja, acompanham nossas redes sociais, acompanham o nosso trabalho, e não podia, né, ter ali o desfrute de estudar com a gente. Então, nós lançamos esse curso online, e se os irmãos tiverem interesse, não puderem fazer o presencial, quiserem fazer o online, eu convido os irmãos a verem, assim, as pessoas já têm sido abençoadas, quem já está lá dentro tem ficado realmente maravilhado com as aulas gravadas,
Por ser online, nós diversificamos também os professores. Temos os professores que são os mesmos professores do curso presencial, dando aula, mas também alguns professores de fora do estado do Rio de Janeiro. Temos professores dando aula lá, professor do Rio Grande do Sul, dando aula no Ibadejo Online, pessoas conservadoras, fiéis na palavra, pessoas bíblicas, mas pessoas também que têm um grande cabedal de conhecimento. Então, tem professor do Rio Grande do Sul que está ali gravando aula, tem professor, pastor Jaber, que é do Maranhão, né, lá da Assembleia de Deus do Maranhão, pastor Jaber também, um homem com conhecimento assim muito grande na palavra e que está cooperando com a gente também. Então, venham e participem do nosso curso online do Ibadeja, quem ainda não está fazendo o Ibadeja presencial ou não tem condições de fazer e gostaria de fazer o presencial. Depois a gente pode passar até mais informações sobre o curso. E eu também queria, irmãos, nesse momento, também já dizer para os irmãos que a nossa EBA 2026, nós, como tudo, né, que a gente procura fazer na DEJA, tudo é com antecedência de um ano, então a EBA 2026 também já está sendo planejada. Todos os preletores do ano que vem, a nossa escola bíblica anual, que acontece em julho, todos os preletores já estão confirmados. Uma está semi-confirmada, a mulher está semi-confirmada, ela vai confirmar definitivamente em janeiro, mas em nome de Jesus já está tudo certo. Quem virá ano que vem? Pastor Eduardo Leandro Alves, pastor da Assembleia de Deus da Paraíba, autor da CPAD, comentarista das lições bíblicas de jovens, né? Pastor Eduardo Leandro Alves, estará ano que vem na EBA. Pastor Edivaldo Nascimento, que os irmãos já conhecem muito bem, todos os anos está. Pastor Misael Amaral, que nós vamos repetir o ano que vem também, foi a estreia dele esse ano, e ano que vem estará conosco novamente. E nós teremos a novidade, então, se em nome de Jesus vai dar tudo certo, já deu tudo certo, a missionária Carmosina Joyce. Missionária Carmosina Joyce também para o ano que vem na nossa escola bíblica anual. Ela também tem sido muito usada por Deus e tenho certeza que será uma bênção na nossa escola bíblica, ok? Então, se os irmãos, depois fiquem atentos também quando a gente começar a convidar, a falar com o pastor Aldenor para poder anunciar. Último anúncio, irmãos. Eu já agradeço aqui pela paciência dos irmãos. Agora são 2 anúncios particulares. Eu tenho escrito, né, os irmãos sabem, alguns já sabem, outros não. Eu tenho escrito, Deus tem me abençoado com alguns livros. Um deles, os irmãos com certeza já conhecem, que é o Engajado com a Verdade, lançado no ano passado. E eu ainda tenho ali algumas edições, e tem sido uma bênção, falando sobre um dos principais problemas que nós temos na igreja hoje, que é a inserção, né, a intromissão do secularismo dentro da igreja. A gente tem vivido problemas em que, às vezes, nós temos crentes que gostam da palavra, estão na igreja, gostam da pregação, gostam do movimento, mas que não vivem uma vida realmente cristã. E não conseguem viver, e não sabem por quê, e muitas vezes é porque eles estão já vivendo uma vida secularizada. Isso, às vezes, é influência de mídias, às vezes é influência das redes sociais, ou, às vezes, é influência de acreditar em coisas que não são palavra, mas são levados pelas emoções. E aqui eu trago respostas bíblicas para sabermos como vencer essas coisas, né? E Deus tem abençoado todos aqueles que têm lido o Engajado com a Verdade. E se os irmãos quiserem ser abençoados e abençoar também o nosso ministério, nossa caminhada, ficaremos muito felizes e Deus vos abençoará. O outro livro, esse é lançamento desse ano. Ele é fruto da minha pesquisa. Eu sou formado em História também, né? O meu mestrado e doutorado é em História. E esse livro é o resultado do meu doutorado em História. Na verdade, depois de 12 anos de pesquisa. É um livro resultado de 12 anos de pesquisa. Que pesquisa? Eu pesquisei a história de quando os primeiros protestantes, os primeiros evangélicos chegaram aqui ao Brasil. Quando o país ainda era fechado ao evangelho, tinha uma religião oficial, proibia a evangelização. E como é que os evangélicos conseguiram entrar, conseguiram abrir as portas para o Brasil e introduzir o evangelho no nosso país? Eu trabalho isso nesse livro, e alguns temas que percorrem o livro são, por exemplo, muita gente não sabe, mas os protestantes lutaram arduamente contra o escravismo, a escravidão no Brasil na época da colônia.
E eu trabalho aqui como é que surgiu uma teologia evangélica, pastores que lutaram contra a escravidão no século XIX, no Brasil. Importante para adolescentes que às vezes acham que cristianismo é religião de colonizador. Aqui eu mostro como o cristianismo combateu a escravidão aqui no Brasil. Outros temas que aparecem aqui: formação da liderança, a transição, né, das missões para a liderança nativa. E o último tema aqui, interessantíssimo também, como que o protestantismo já naquela época combatia a maçonaria, por exemplo, que é um tema às vezes que a gente não sabe, mas que houve combate. Isso tudo eu trabalho nesse livro. Está ali atrás, o valor de um é 30, o outro é 80, tem maquininha, Pix, pode parcelar no cartão sem juros, sem problema. Deus vos abençoe. Vamos lá, irmãos. Jefferson. Dormiu. Jefferson. Oi? Vou dar uma seguradinha. Obrigado. Vamos lá, irmãos. Josué, capítulo de número 24. Quando nós estamos aqui num culto de família, e hoje foi falado o texto, né? E eu e minha casa serviremos ao... É uma decisão. Quando nós estamos falando sobre culto de família, quando nós estamos falando sobre uma família diante do altar de Deus, nós estamos falando a respeito de uma decisão. Uma decisão que a família precisa tomar de estar diante do altar de Deus. Nós estamos contando uma história, nós estamos diante de uma história que atravessou, né, toda uma trajetória de provação e milagres, desde a saída do povo de Israel do Egito, na sua caminhada pelo deserto, de 40 anos de caminhada por aquele deserto. Nenhum povo experimentou tantos milagres de Deus ao longo da sua jornada de vida do que esse povo de Israel no deserto, na caminhada de 40 anos. Ninguém experimentou maná descendo do céu da forma como eles experimentaram. Ninguém experimentou mar vermelho sendo aberto como eles experimentaram. Ninguém experimentou revoada de codornizes que baixavam e o povo podia pegar com a sua mão como esse povo experimentou. Água amarga se tornando em água doce como esse povo experimentou. Pessoas sendo disciplinadas com terra se abrindo e engolindo aqueles que estavam rebeldes diante de Deus, como esse povo experimentou. Ninguém experimentou tantos milagres quanto o povo de Israel. No entanto, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, na caminhada do deserto, nós também sabemos que, apesar de tantos milagres, ninguém foi tão murmurador, reclamão, né, chorão, como o povo de Israel ao longo do deserto. Isso fala a respeito de nós. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus, estamos no altar do Senhor, estamos vindo aos cultos, queremos colocar a nossa família diante do altar, porém, nós vivemos em constante ingratidão, reclamação diante de Deus. E Josué sabia disso. Josué capítulo 24 é a renovação da aliança do povo de Israel com Deus. Moisés, quando ele completou essa jornada e ele foi assunto aos céus, assunto aos céus não, perdão, e ele morreu, né, na montanha, e depois a gente tem a questão lá da briga, que eu me lembrei aqui, direto lá do texto da Epístola de Judas, a luta de Satanás com o anjo em relação ao corpo de Moisés. E aí Moisés morreu. Moisés também sabia que o povo de Israel era um povo que precisava estar atento, porque muitas vezes nós estamos atrás de bênçãos de Deus e não verdadeiramente atrás do Deus da bênção. Às vezes nós olhamos para todas aquelas bênçãos que foram colocadas lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, e ficamos alegres, porque a gente quer ser cabeça, a gente não quer ser cauda. A gente quer emprestar a muita gente, a gente não quer tomar emprestado. Mas tudo, para poder receber essas bênçãos, era necessário uma condição. E que condição era essa?
obedecer. Obediência. Uma das coisas que me chama a atenção quando nós estamos diante do texto de Josué 24, é que esse povo, depois de 40 anos de caminhada, depois desse povo ter atravessado aquele deserto todo, depois de tantos milagres realizados, não só em Moisés, mas também em Josué, diante daquele momento em Siquém, na renovação da aliança, ainda tinha gente guardando ídolos em seus acampamentos, em suas tendas. Como é que pode? Como é que pode alguém, depois de tanto tempo, ainda estar mantendo a idolatria dentro da sua casa? Ainda estar mantendo ídolos dentro do seu lar? Ora, isso fala a respeito de nós. Fala-nos que muitas vezes nós estamos caminhando com Deus, tempos de caminhada, tempos de igreja, tempos de evangelho, mas ainda guardamos dentro do nosso coração, dentro da nossa família, ídolos, tudo aquilo que nos coloca, que nos distrai em relação ao nosso foco devemos ter com Deus. E nós mantemos dentro de casa, e nós ainda assim queremos as bênçãos de Deus. Josué fala a respeito disso. Quando nós, então, introduzimos esse texto de Josué, capítulo de número 24, nós estamos falando a respeito do último discurso de Josué, essa renovação de uma aliança. A renovação dessa aliança, os irmãos podem perceber que Josué, nesse momento, ele está falando como um profeta. Assim diz o Senhor. Ele está sendo usado pela boca de Deus. E a forma como se estrutura esse último discurso de Josué é a forma de um tratado de vassalagem. Como assim tratado de vassalagem? O tratado de vassalagem é realizado entre um senhor de um reino, um senhor de uma terra, um senhor de uma propriedade, uma grande propriedade, um grande campo, e os seus servos, ou aqueles que vão ser vassalos, normalmente famílias inteiras vassalas, que podem trabalhar, podem usufruir do campo, podem utilizar a terra, podem gerar lucro em cima daquilo, mas nunca podem se esquecer que a terra em que estão pertence, na verdade, a um senhor. Aqui é um tratado de vassalagem. Esses tratados de vassalagem, eles eram muito conhecidos no mundo antigo. E como é que funcionava esse sistema de tratado? Normalmente se repetia, se reafirmava todas as cláusulas do contrato. Essas cláusulas do contrato eram uma relembrança, era uma rememoração de tudo aquilo, de todos os benefícios que aquele senhor havia concedido aos seus servos. É o que Deus está fazendo. Deus começa aqui a narrar tudo aquilo que ele havia feito com o povo de Israel desde antes do Egito, desde Abraão. E começa então Deus a falar tudo que ele havia feito com o povo. Normalmente, em contratos de vassalagem, o servo que está ali diante daquele acordo, ele deveria também, nesse momento, dizer que ele concordava. Falar também de todos os benefícios que ele havia feito para o Senhor e que o Senhor havia aproveitado aqueles benefícios também. Só que diante de Deus, a gente aprende aqui logo uma realidade. E que realidade é essa? Primeira coisa, que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. O povo de Israel precisava aprender que a terra que eles estavam entrando não era deles, era de Deus. Que a família deles não era deles, era de Deus. Que as propriedades, que as riquezas, que a prosperidade deles não era deles, era de Deus. Nós, como igreja, hoje precisamos aprender a mesma coisa, de cara, de início, para introduzir. A sua família não é sua, a sua família é de Deus. A sua casa não é sua, a sua casa é de Deus. O seu emprego não é seu, o seu emprego é de Deus. Essa igreja não é sua, essa igreja é de Deus. Aleluia!
tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. A ele seja dada glória para todo sempre, aleluia. A primeira coisa que nós como cristãos temos que entender, nós somos servos, aleluia. Nós fomos chamados, aleluia, para sermos filhos por adoção, pela salvação em Jesus Cristo, isso é pela graça. Isso não é por merecimento. Cada um de nós que fomos alcançados por essa maravilhosa graça, fomos chamados de filhos de Deus. Pela graça, somos filhos de Deus. Jesus Cristo, se dirigindo aos seus discípulos, Jesus Cristo falou que não os chamava mais de servos, mas chamava de amigos. E por que amigo? Porque o servo, simples servo, ele não sabe qual é a vontade do seu Senhor. Mas o amigo, o seu amigo fala qual é a sua vontade. O amigo conhece a vontade do seu amigo. Nós somos filhos pela graça. Nós somos chamados amigos porque conhecemos a vontade do Senhor, mas isso não anula o fato de que nós também somos servos. Só que dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus, ser servo, aleluia, é um privilégio dado a nós. Por que é um privilégio dado a nós? Porque Deus poderia ter utilizado como seus servos, para poderem ministrar a sua palavra aqui na terra, os seus anjos, criados, seres espirituais, poderia ter utilizado eles. Deus poderia ter escolhido utilizar também como seus servos, talvez até os animais. Em determinada ocasião, Deus usou como seu servo um animal, a jumenta de Balaão. Não é verdade? Balaão era um profeta que conhecia Deus, mas diante da sua rebeldia diante de Deus, Deus usa a jumenta. Mas Deus escolheu utilizar como seus servos a nós. E nós somos servos de Deus por quê? Nós somos servos de Deus para quê? Para comunicarmos a sua palavra, anunciarmos ao Senhor Jesus Cristo a todos os povos, a todas as gentes, a todas as nações. Certo? Porém, uma vez que é um privilégio sermos servos, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas escolheu a mim, escolheu a você, para sermos servos do Senhor, uma vez que nós dizemos sim para sermos servos, nós temos agora uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ser cumprida com excelência. Aleluia. Aqui está a questão. Dizer que nós vamos servir ao Senhor é uma coisa. Assumir a responsabilidade por esse dever é uma outra coisa. E Deus quer que cada um de nós assuma essa responsabilidade, a começar aonde? Dentro de casa. Dentro do nosso lar. Com os nossos filhos. Com a nossa família. Ali começa o nosso serviço diante de Deus. E aí nós voltamos então para esse contrato de vassalagem. Porque qual era o grande problema dessa nação? É que apesar deles conhecerem tudo que Deus havia feito por eles, eles continuavam sendo servos negligentes, desobedientes e idólatras diante de Deus. E aí nós precisamos agora, caminhando, pensar também um pouco sobre o local que foi escolhido para essa renovação de aliança com o povo de Israel. Que local era esse que foi escolhido? A Bíblia diz aqui que o local escolhido foi Siquém. Siquém ficava, um território ficava num vale entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, onde Moisés havia anteriormente renovado também a aliança, mas declarado as bênçãos sobre cada um dos montes. Que terra era essa de Siquém? A terra de Siquém, onde também foi estabelecido ali, assim que o povo entrou na terra com o primeiro lugar do tabernáculo de Moisés se estabeleceu ali em Siquém pela primeira vez. O Siquém era muito representativo na história de Israel, porque foi em Siquém que os filhos de Jacó, Levi e Simeão, cometeram um grave crime, utilizando algo sagrado para poder destruir toda uma nação, a nação de Siquém. O que era sagrado? A questão da circuncisão.
aquele príncipe de Siquém, ele havia feito algo terrível. Jacó deveria ter tomado uma atitude, mas foi negligente também. Os seus filhos, Levi e Simeão, tomaram uma atitude que foi completamente uma atitude de sacrilégio contra algo sagrado diante de Deus para poder matar toda aquela nação, a nação de Siquém. E aí, por causa disso, eles perderam a primogenitura. Eles perderam os seus direitos. Está dito na Bíblia a respeito disso. E Siquém também é o local onde Deus confrontou diretamente com Raquel. Raquel, quando havia saído da terra do seu pai Labão, ela havia levado os terafins junto com ela. E onde é que ela foi descoberta? Esses terafins foram finalmente enterrados. Também foi em Siquém. Siquém é lugar de decisão. Siquém é lugar de provação. Siquém é o local onde você tem que decidir se você é de Deus ou se você não é de Deus. Se você quer seguir a Deus ou se você não quer seguir a Deus. Se você quer dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou você não vai dizer que você e sua casa quer servir ao Senhor. Lugares decisivos. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações, em lugares decisivos na nossa vida, lugares às vezes onde nós até mesmo negamos a Ele, lugares às vezes onde nós negligenciamos a Sua palavra, que Ele nos leva a esses lugares novamente para nós tomarmos uma decisão. Não, a partir de agora a minha vida mudou. A partir de agora eu serei testemunha do Evangelho. Eu viverei de verdade o que é ser cristão. E aí, quando nós agora nos debruçamos e vemos a partir de onde foi colocado isso, nós vemos diversos momentos em que Deus trabalhou com esse povo. Primeiro, uma referência da além do rio. E reconta-se essa história. Da além do rio era uma referência a Abraão, que veio da Mesopotâmia. O rio aqui é o rio Eufrates, e no caso, Josué está se referindo à terra de Abraão. Abraão, ele foi escolhido unicamente, inteiramente pela graça de Deus. Por que Abraão foi escolhido pela graça de Deus? Porque Abraão era de uma terra idólatra. Abraão, em momento nenhum, antes de ser chamado por Deus, ele demonstrou que ele serviria ao Deus verdadeiro. A terra dele era uma terra idólatra. Os pais dele eram pais idólatras. Deus, unicamente pela sua soberania e pela sua graça, escolheu Abraão e trouxe Abraão da Mesopotâmia, da além do rio. Depois, ainda na narrativa mostra que eles desceram para o Egito. Essa ideia de descer para o Egito conta desde Abraão, depois Jacó, e remonta também o momento em que aquele povo de Israel passou por 430 anos no Egito. Algo interessante, porque dentro da provação do Egito, dentro de 430 anos que eles se mantiveram no Egito, Deus estava transformando um clã, Deus estava transformando uma família em uma nação, a nação dos hebreus dentro do Egito. Às vezes nós tentamos o tempo todo fugir da provação, fugir da luta. Só que tem um segredo bíblico que a gente não pode negligenciar. Nós somos forjados por Deus. A nossa família é forjada por Deus. Os seus filhos são forjados por Deus. Meu filho é forjado por Deus, será ainda mais forjado por Deus. Na provação, no sofrimento. Se o povo de Israel não fosse para o Egito, passar os 430 anos, talvez aquela família nômade de Jacó continuaria sendo uma família nômade, mas se perderia no meio do caminho. O fato deles terem ido para o Egito fez com que eles se consolidassem como uma nação. E quando saísse do Egito já tivesse uma identidade própria. Não impeça os seus filhos de viverem essa forja nas mãos do Senhor. Tem um livro foi um filme que eu vi agora há pouco tempo, talvez os irmãos já tenham visto esse filme, A Forja, né? Vocês irmãos viram esse filme A Forja, mas conta muito sobre isso. Um adolescente negligente, querendo viver a sua vida na sua própria vontade, com seu próprio querer, e dando muito trabalho para a sua mãe. E aí a mãe, já desesperada, não sabe mais o que fazer com aquele filho, e de repente ele consegue uma vaga, né, de um emprego. Ele vai forçar daquele local. Mas o dono, né, o proprietário ali, um homem cristão, fiel a Deus,
utiliza aquela oportunidade de ter aquele jovem para ser um mentor daquele jovem. E começa a fazer aquele jovem a vivenciar de verdade a luta, a disciplina, a correção, a ter os horários. O jovem reclama, mas ele vai sendo moldado. E vai sendo moldado até ver que o nosso crescimento cristão acontece exatamente na hora da luta, na hora da prova, na hora do sofrimento. Eu costumo falar isso muito com jovens lá na ADEJA, né, na sede. Eu costumo falar isso com eles lá na classe de jovens, né, sou professor dos jovens lá na sede, aí eu falo isso nas aulas. Essa ideia de um cristianismo light, de um cristianismo que me evita do sofrimento, de um cristianismo que fala, pare de sofrer, não é cristianismo. Por quê? Porque sem esse sofrimento, sem essa luta, sem essa provação, sem essa passagem pelo Egito, não tem amadurecimento, não tem crescimento. Nós precisamos ser forjados. E então eles foram para o Egito por isso. Mas depois, Deus os livrou. Deus abriu o mar, diz aqui na história. Deus colocou medo sobre os amorreus. Deus confundiu a cabeça de Balaão, que queria amaldiçoar, mas abençoou. Deus fez esse povo atravessar o Jordão. Deus enviou vespões diante desses povos. E o que significavam esses vespões? Medo, terror. Aleluia. Sabe por quê? Quando nós estamos diante das mãos de Deus, confiando no Senhor, seguros em suas mãos, a nossa família está no altar. Você pode ter certeza que aqueles que se levantam contra a sua casa, aqueles que se levantam contra os seus filhos, aqueles que se levantam contra a sua família, Deus enviará vespões diante deles. O terror do Senhor irá alcançar todos aqueles que se levantam contra a nossa casa. Isso é promessa, isso está dito aqui. Mas tem um segredo também sobre o que significa contar uma história. Por que Deus, a todo momento, quando nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo número 6, versículos número 4, Deus fala que nós devemos ensinar os nossos filhos, recontar as histórias para os nossos filhos, andando, sentando, deitado, colhendo. Nós devemos a todo tempo estar recontando as histórias maravilhosas de Deus para os nossos filhos. Deus trabalha com histórias. E aí vem a questão, por que Deus trabalha com histórias? Porque nada é mais forte, a Bíblia nós temos 30% das escrituras são narrativas, são histórias. Nada é mais forte para formar a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso pensamento, os nossos valores, do que histórias. E aí uma pergunta muito prática, né, que a gente precisa fazer. Você tem recontado as histórias de Deus para os seus filhos dentro de casa? Como é que está o momento da leitura bíblica, das histórias bíblicas com os nossos filhos dentro das nossas casas? Os nossos filhos conseguem reconhecer, conseguem identificar quem são os personagens bíblicos ainda na sua infância? Ou a gente está esperando ele chegar na adolescência para finalmente ele começar a conhecer os personagens da Bíblia? É uma pergunta, sabe por quê? Nós precisamos pensar e refletir nisso, porque a cabeça, os valores, o pensamento, o imaginário dos nossos filhos estão sendo formados na sua primeira infância. Se na primeira infância nós perdemos essa oportunidade, nós estamos perdendo muita coisa. E aí depois o crente ele está chorando, ele está reclamando. Ele diz, mas meu filho, né, rebelde, meu filho dá trabalho, meu filho está desviado. Mas ele não ficou sabendo de nada. Você criou, né, a gente educou os nossos filhos sem recontar essas histórias para eles, sem narrar o que Deus mandou fazer, sem cumprir aquilo que dizia em Deuteronômio 6,4, nós não podemos fazer isso. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus ensina a doutrina, ensina. No Novo Testamento nós temos textos doutrinários, mas muito mais do que doutrina, Deus ensina contando histórias. Isso é tão curioso que a gente aprende lá no seminário. Vou até correr aqui um pouquinho para não tomar muito mais o tempo dos irmãos. Nós falamos, né, estudamos isso no seminário quando a gente estuda sobre teologia pentecostal, né? Existe um conflito, uma discussão
entre teólogos reformados e teólogos pentecostais em relação ao valor de Atos, porque Atos é pura narrativa, é narrativa do início ao fim. E aí, a nossa base de fé, ela está sustentada principalmente em Atos dos Apóstolos. Os irmãos lá reformados, quem são os irmãos reformados? Os presbiterianos, né, os batistas, eles são nossos irmãos, né, reformados, tradicionais. Os nossos irmãos lá reformados, os seus teólogos dizem que todos os textos narrativos precisam ser avaliados a partir dos textos propositivos. Textos propositivos são as epístolas. É a declaração, faça isso, Deus mandou fazer isso e isso. E aí são os ensinamentos, enfim, são os ensinamentos. O problema é que quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios, capítulo número 5, versículo número 18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Efésios, sobre esse encher do Espírito Santo, entendemos que esse encher não é poder, não é revestimento de poder, é santidade, é algo interno, é mudança de caráter. Mas encher do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é poder, é revestimento de poder. E se manifesta, inicialmente no batismo do Espírito Santo, com falar em outras línguas. E olha só que coisa, Deus ele nos ensina sobre o que Ele quer, o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, a partir de histórias. Para a gente entender o valor das histórias. Então, por isso que a maior parte desse discurso de Josué é exatamente baseado nessas histórias. Reconte essas histórias para os seus filhos. Deus quer que você seja bênção, que a bênção dele esteja na sua casa e que você possa transmitir as bênçãos de Deus para os seus filhos. Reconte as histórias. Não reconte também só as histórias bíblicas. Aproveite também, reconte as histórias da sua família, né, para conhecer mesmo a sua identidade familiar, quantas provações que nós já passamos, e Deus deu vitória em tudo, e sempre declare a glória de Deus, é tudo de Deus, é tudo para Deus, Ele é o protagonista principal das histórias bíblicas, e é o protagonista principal das histórias da minha família. Segundo, nós devemos tomar a decisão de entregar o senhorio da nossa casa para o Senhor em família. Josué diz que eles precisavam temer ao Senhor, servir-o com sinceridade e com verdade. Não há como fazermos aliança com Deus sem essas três características: temor, sinceridade e verdade. Na minha casa, na minha família, eu preciso lutar por temor ao Senhor. A minha casa precisa temer ao Senhor. Os cônjuges, o pai e a mãe precisam temer ao Senhor. O filho precisa aprender a temer ao Senhor. Temer mais do que qualquer coisa, precisamos temer ao Senhor. Segundo, servir com sinceridade e não com falsidade. O pastor Alexandre ontem estava falando na reunião de obreiros, no curso do Cefal, a respeito do parapeito, né? A importância de se colocar parapeito. Às vezes nós estamos chegando dentro dos nossos lares e a gente só faz reclamar do culto, só fazemos reclamar do pastor, reclamamos, né, do louvor que foi cantado, reclamamos de tudo e fazemos isso diante dos nossos filhos. E os nossos filhos crescem com essa ideia e eles percebem o seguinte: servir ao Senhor, então ir para a igreja, não é com sinceridade, tem falsidade, o coração não está integral no culto, porque quando eu chego, eu revelo o que está dentro do meu coração, que é só ingratidão, que é só reclamação. Não permita que isso entre na sua casa. Sirva ao Senhor com sinceridade. Seja o primeiro a trazer o culto verdadeiro a Deus e depois chegue em casa levando esse culto para dentro de casa, aleluia, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em verdade, e deitando fora todos os tipos de deuses. Josué coloca aqui que o povo estava diante de duas situações: poderia retornar para os deuses do passado, ou poderiam se entregar aos deuses dos povos aos quais estavam tendo conhecimento. E isso fala-nos a respeito de duas situações que nós vivemos na nossa vida. Primeiro, às vezes nós temos a tentação de, ao longo da nossa caminhada, da nossa família, retornarmos para as velhas práticas,
e trazermos essas velhas práticas para dentro da nossa casa hoje. Então, se a gente falava palavrão, a gente tem a tentação de trazer o palavrão para dentro de casa. Se a gente, anteriormente, tinha desejos ilícitos, nós trazemos esses desejos, esses vícios para dentro de casa. E a gente fica num conflito de não saber se a gente é crente ou se a gente continua no mundo parecendo que é crente dentro de casa. Isso, inclusive, é o efeito do secularismo dentro das famílias cristãs. E aí, Josué está perguntando, você tem que decidir. Você quer voltar para os deuses do passado ou você quer realmente servir ao Senhor? Mas tem um outro problema. Qual é o outro problema? Isso atinge, por exemplo, pessoas que nasceram no lar evangélico, que é decidir também se você vai ficar com os deuses das terras que vocês estão entrando ou se vocês vão servir ao Senhor. Infelizmente, o povo de Israel escolheu por muito tempo servir aos deuses da terra em que eles estavam entrando. E o que é que isso diz a respeito da nossa vida evangélica, da nossa vida enquanto família cristã? É que na nossa caminhada nós vamos nos envolver com diversos ambientes e situações que nem sempre são situações cristãs. E aí a questão é saber se eu vou ser influência nesse local ou se eu serei influenciado. Dá um exemplo. Os jovens. Quando os jovens eles estão indo, por exemplo, para a universidade ou para o local de trabalho pela primeira vez saindo de casa. No local de trabalho, na universidade, não é um ambiente cristão. Não há cristãos ali muitas vezes. E às vezes há uma hostilidade ao cristianismo. E a pergunta é, se nós fizemos muito bem o primeiro trabalho, que é formar a mente dos nossos filhos, então agora nós podemos nos segurar com fé em Deus de que eles serão influência. E os jovens, quando entram nesses lugares, têm que ser influência. Têm que ser testemunhas aonde estão entrando. A pergunta de Josué continua para os dias de hoje. Quem é você quando entrar dentro dessa terra? Terra de bênção. Às vezes é uma vitória que Deus está te dando. Mas quem é você? Vai se misturar ou vai ser uma influência? Vai impactar ou será impactado? Será testemunha ou vai ter vergonha do evangelho no local em que você está colocado? Não transforme bênçãos de Deus em lugares de maldição. Posteriormente, Josué continua trabalhando com o povo de Israel, dizendo que eles deveriam então, e aqui terceiro ponto, primeiro ponto, só relembrando, nós devemos recontar essas histórias para a nossa casa, nossa família, formação dos nossos filhos. Segundo ponto, que nós acabamos de colocar, precisamos decidir se nós vamos ser influência ou se seremos influenciados. Isso precisa ser decidido dentro de casa. Terceiro ponto, nós precisamos assumir de forma clara, dentro da nossa casa, as responsabilidades da nossa aliança feita com Deus. E aqui a gente entra num problema. Que problema é esse? Às vezes nós falamos demais e agimos de menos. Às vezes nós falamos demais e nós agimos de menos dentro da nossa casa. Deus não está interessado no seu falatório, na quantidade de fala, de discurso que você tem. Deus está interessado na sua prática de vida. Conseguem perceber a diferença? Às vezes nós conhecemos crentes que falam muito. E uma coisa que eu tenho até um cuidado, e os irmãos têm que ter esse cuidado também. Às vezes, no Ibadeja, né, no Ibadeja eu já tive situações assim, mas tive situações assim também em outros lugares. É uma das coisas que eu compartilho com jovens, lá na escola dominical. Muito cuidado quando você encontra cristãos que são extremamente radicais. Cristão radical é esse. Ele acha que o pastor falou um negócio esquisito, o pastor está em heresia. Pastor, está tudo errado. Pastor, a irmãzinha que estava ali do lado, ela de repente ali naquele dia ela estava quietinha, né? O pessoal estava adorando, mas ela estava quietinha no canto dela. A irmã está fria, deve estar em pecado. Para ele está tudo ruim, né? Todo mundo tem algum problema. Ele, não, eu tenho que buscar a santidade, né? Aí você chama ele de repente para comer, está lá uma comunhão, um churrasco. Não, eu vou orar.
porque eu estou em santidade. A pessoa, ela está sempre radicalizando tudo, né? Ou acha que está todo mundo errado, ou ela não pode se misturar com ninguém, porque ela é santa, santa, santa. Eu já encontrei pessoas assim ao longo da caminhada. Teve um no Ibadeja, um tempo atrás também, que era assim. E o que acontece nessa minha jornada, caminhada cristã, ministerial, o que eu descobri? A maior parte, se não a totalidade, mas a maior parte dessas pessoas, elas escondem pecados seríssimos dentro do coração e não deixam serem tratadas. E por não deixar ser tratadas, elas se tornam espinhos. Então elas petam todo mundo com seu radicalismo. Fala, cuidado com pessoas que falam demais, são radicais demais e parece que elas vivem num estado de santidade que é superior ao seu. Cuidado, porque às vezes essas pessoas estão escondendo pecados seríssimos dentro do coração e elas não querem serem confrontadas, por isso elas confrontam todo mundo. É o povo de Israel aqui. Não, vamos servir, nós vamos obedecer a Deus. Aí Josué vira para esse povo e diz, vocês não vão não. Eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de ler a Bíblia, vendo as cenas. Eu estou vendo Josué foi usado como profeta, terminou de falar, ele fez a declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e agora o povo responde, nós também vamos servir, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, né? Nós vamos obedecer ao Senhor. Josué caminhou com aquele povo mais de 40 anos, conhecia a cara de cada um, conhecia a família de cada um. Josué falou, vocês não vão não. Imagina a cena, Josué falou, vocês não vão. Mas como? Não vão, vocês não vão. Não, nós vamos sim. Vocês vão? Ok, tudo bem. Então agora vocês são testemunhas contra vocês mesmos. E são indesculpáveis quando Deus lançar o juízo sobre essa terra. E Josué já coloca esse discurso dele e lança em rosto, assim, de imediato. Tire os deuses que estão dentro das casas de vocês agora. Mas como assim? Como é que ele sabe? Josué caminhava com aquele povo, Josué era um homem de Deus. Josué sabia o que estava falando. Cuidado com o que nós falamos. Às vezes em louvores, às vezes quando nós estamos em... eu me lembro até, me faz pensar, por exemplo, não tem um jogo, de repente você conhece, aquele que são cubinhos, né, são quadradinhos assim de madeira, sabe, que você vai empilhando um no outro, empilha assim, depois empilha assim, aí você tem que ir tirando um a um, e tem que ter um cuidado para não desmoronar tudo, né? Aí você crente, a gente crente, eu coloco também, me coloco, a gente fala, né? Mexe com minha estrutura, né? E aí você fala, mexe com a minha estrutura, aí eu estou imaginando Deus, só tirando assim a primeira pecinha, nem mexeu em nada, mas tirou a primeira, ai meu Deus, está doendo muito, faz isso não, e aí o crente começa a chorar. Ué, mas não acabou de falar que Deus pode mexer com a sua estrutura? Cuidado com o que você está pedindo para Deus fazer. Se você ou você deixa Deus trabalhar, ou você não deixa Deus trabalhar. Se a gente deixar Deus trabalhar, Deus vai mexer com a nossa estrutura. Mas a gente vai ver milagre acontecer. Vai ver provisão de Deus chegando. Mas se a gente é todo melindroso, e na hora lá que a gente está cantando, a gente fala que Deus pode mexer com a nossa estrutura, mas depois a gente não aguenta um ventinho, como é que a gente vai experimentar o melhor de Deus na nossa vida? Deus não vai agir quando não está precisando dele. E quando você está vivendo a sua vida longe dele, Deus, como diz um pregador também, Deus é um gentleman, né? Ou seja, quando você está vivendo a sua vida sem Deus, longe de Deus, Deus simplesmente dá licença. Deus sai, você quer ver a sua vida? Vai. Pode caminhar. Vai lá. Até você quebrar a cara. Mas pode ir, não tem problema nenhum. Ou você quer ou você não quer. Nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, de assumir de forma clara, dentro da nossa família, a nossa responsabilidade com a aliança feita com Deus. Mas ser crente é muito chato, ser crente é ser diferente, ser crente não pode nada. Ser crente é viver na dependência de Deus. Dentro da minha casa é o que Deus manda, é o que Deus ordena. Dentro da minha casa a gente faz aqui, tudo aqui é para a glória de Deus, é para adoração a Deus. Mas está de acordo com a vontade do Senhor? Está de acordo com a palavra dele? A gente faz. Não está de acordo com a palavra dele? A gente não faz.
a gente não faz. Eu queria ir no domingo, né? Imagina um crente. Não, porque no domingo eu queria ir com a minha família no cinema, mas é o horário do culto. Não, eu queria ir com a minha família no cinema. Não, mas no domingo, nessa casa, nós somos crentes. A gente prioriza o momento de celebração e culto ao Senhor. As outras coisas vêm depois. Isso é o que vem primeiro. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já orou por isso? Você já orou a Deus perguntando, Senhor, qual é o seu propósito em minha vida? Qual é a sua vocação, a vocação ministerial que o Senhor tem para a minha vida? Uma vez que você tenha essa certeza de Deus, caminhe de acordo com esse propósito. E agora a gente caminha para o último ponto. Conduzindo a família ao lugar do memorial de forma contínua. No final de toda essa celebração, de todo esse pacto, dessa aliança, Josué, ele ergue um monumento, uma pedra, que não era para ser cultuada, mas era para ficar como memorial. A pedra em si é um objeto não trabalhado, é um objeto inanimado. Ela em si não tinha qualquer tipo de representação, de poder, de mágica em cima da pedra. A pedra não significava isso. A pedra era apenas um memorial. E por que era um memorial? Porque toda vez que o povo de Israel passasse por Siquém, que era onde estava estabelecido o tabernáculo de Moisés, e olhasse aquela pedra, eles se lembrariam daquele dia. No dia da aliança. Hoje nós temos um outro memorial, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. A ceia do Senhor. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, celebrando a ceia, nós estamos diante de um memorial, lembrando de tudo que Jesus fez por nós. Na nossa casa, nós precisamos também ter marcos, memoriais, para que quando nossos filhos cresçam, eles se lembrem, Deus agiu dentro dessa casa. Às vezes são coisas simples. Houve um outro filme, vou lembrar aqui de um outro filme também, Quarto de Guerra, né? Quarto de Guerra mostrou ali a questão do quarto. Você tinha um cômodo específico onde Deus era buscado. E ficou ali como memorial. Eu tenho um memorial também, eu vou acabando já aqui, falando de família, já estou concluindo agora mesmo. Quando a minha avó, né, minha avó, mãe do meu pai, ela morava em Cabo Frio, e uma das coisas mais fortes que eu me lembro da minha avó era o momento em que ela reuniu os netos, quando os netos estavam lá visitando ela, e ela recontava as histórias bíblicas e as histórias da família para os netos. E tinha também ali um memorial. A gente olha e a gente se lembra. O memorial era a mesa da cozinha, né? A mesa de jantar. Porque ela esperava os netos todos acordarem. Quando todo mundo acordava, a gente ia ali para a mesa e estava ela sentada à mesa, na cabeceira da mesa, com a Bíblia. Ela tinha uma Bíblia gigante que ela não enxergava muito bem. Então a Bíblia dela, aquela letra gigante, a Bíblia aberta, esperava todo mundo sentar. Quando todo mundo sentava, aí ela começava a falar da Bíblia, de Deus e das histórias da família em conclusão. É assim que a gente foi formado lá em casa, meu pai, e a gente foi formado. E eu me lembro disso, isso foi muito forte para a minha vida. Tanto é que uma das questões de eu ter de fazer história foi por causa da minha avó. Foi por causa de um professor, mas eu amava tanto as histórias que ela contava, que ela recontava, toda vez que nós estávamos com ela. E é isso. Isso era família. Era isso que Josué estava pedindo para que cada um pudesse ali se lembrar. Mantenha as lembranças da aliança a cada dia em sua mente, lendo, estudando a Bíblia e orando continuamente. Nunca se esqueça das bênçãos que Deus já deu para a sua casa e a sua família.
Mas mais do que tudo, celebre a bênção de ter o próprio Senhor dentro do seu lar. E eu tenho certeza que a sua família fará história nessa geração. Os teus filhos alcançarão grandes postos nessa nação. Alcançarão grandes graus universitários, acadêmicos, alcançarão excelentes empregos, grandes posições, seja na área pública, na área privada, seja, aleluia, em áreas militares. Deus trará bênção para a sua casa, mas nunca, jamais, negligencie a aliança que você tem com Deus dentro do seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus.